Após anúncio de corte do subsídio no transporte fretado de estudantes, vereadores pedem a manutenção do benefício. Câmara aprova a lei contra som alto em veículos. Vereadores aprovam um projeto que multa estabelecimentos que proibirem mães de amamentarem em público. Estes são os destaques de hoje. Valinhos, 27 de novembro de 2015. Sejam bem-vindos. O Câmara em Notícias está começando. Olá. Os vereadores se posicionaram contra o anúncio do corte no subsídio do transporte fretado de estudantes para escolas técnicas e universidades. Os parlamentares defenderam que a lei orgânica seja cumprida, usando como argumento o artigo que garante o benefício. A discussão foi acompanhada por um grupo de estudantes que compareceu à sessão com cartazes pedindo a continuidade do benefício. De acordo com a lei, o subsídio ao transporte escolar pode variar entre 50% e 100% do valor gasto com o transporte, dependendo das condições socioeconômicas do aluno. Um requerimento pedindo maiores informações sobre o corte do benefício anunciado pela Prefeitura por meio da imprensa foi encaminhado ao prefeito Cleiton Machado. Para tentar reverter a situação a favor dos estudantes, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Tolói, sugeriu que fosse montada uma comissão de alunos para discutir o assunto com o prefeito. Ele disse que vai acompanhar a reunião, que ainda não tem data marcada, e convidou os demais vereadores para também participarem da discussão. O que eu queria passar para vocês, eu como presidente dessa casa, para vocês montarem uma comissão, eu como presidente dessa casa e vereador, representante do povo, está indo até a prefeitura para falar com o prefeito e tentar resolver de alguma forma esse problema aí que está causando um transtorno muito grande a todos os estudantes. O vereador Paulo Monteiro apoiou a ideia da formação de uma comissão de alunos e destacou que o corte no benefício ainda não existe oficialmente, já que não há projeto e nem decreto determinando a suspensão dos pagamentos. Só foi feita uma comunicação através da imprensa, dessa suspensão, porém isso não existe. Hoje nós não temos nada definitivo, porque também se discute se através de um decreto pode ser feita essa suspensão. Então, muitas coisas que nós temos que juntos, essa é a palavra importante que o presidente colocou, juntos temos que buscar a solução. O vereador Veiga pontuou que qualquer alteração na lei que garante o subsídio deve passar pela Câmara. O chefe do executivo não pode cortar se não tiver a aprovação aqui dos vereadores. Caso o prefeito mande o projeto para cortar o benefício, o vereador Israel Scupenaro já adiantou que votará contra. Muitas pessoas, e algumas que me procuraram, estão até desempregadas. E elas, com um bolsa que ganharam, e com o subsídio do transporte, e uma ajudinha da família, para comer alguma coisa lá, conseguem continuar os estudos. Mas a hora que foi cortado, tranca a matrícula. Aí tem que trancar a matrícula, tem que parar, não consegue mais manter. E se tiver que passar um projeto de lei para retirar isso aqui nessa Câmara, não vai ser aprovado por esse vereador. Estou totalmente junto com vocês. Obrigado. No comunicado enviado à imprensa, a Prefeitura afirma que a suspensão no subsídio para o transporte fretado de estudantes é temporária e foi tomada diante da queda da arrecadação municipal. Segundo a Secretaria da Fazenda, o transporte gratuito dos estudantes custa cerca de 5 milhões por ano. O vereador Dr. Moisés Abujade discursou dizendo que o cenário de crise ocorre no país inteiro. Por isso é importante que a população participe dos debates em torno do orçamento municipal. Vamos pressionar o prefeito, chama a Câmara, vamos até lá. Não foi feito nada ainda, vai ser feito. E nós estamos em fase de discussão para que não aconteça isso. Segundo o vereador Lorival Messias, terá que ser discutido o que vai ser cortado para garantir o benefício aos estudantes. O que a gente tem que fazer é reunir os vereadores, reunir vocês, uma comissão de vocês, que é o encaminhamento que nós temos que fazer, ir lá negociar com o prefeito e conversar com ele, e ver da onde que nós podemos tirar, da onde pode se cortar. A Câmara aprovou um projeto de lei que pretende acabar com o uso inapropriado dos chamados paredões de som em veículos. De acordo com o projeto, quem abusar no volume do som será multado e poderá ter os equipamentos apreendidos.
A proposta é do vereador Henrique Conte, uma alternativa à primeira lei do pancadão, que foi aprovada na Câmara em junho, mas que teve o texto vetado pelo Poder Executivo. Diferentemente da proposta vetada, o novo projeto trata especificamente do uso dos paredões de som, que são acoplados ao porta-malas ou sobre a carroceria dos veículos. Caso seja sancionada pelo prefeito Cleiton Machado, a multa para quem desrespeitar a lei será de aproximadamente R$ 1.400, podendo ser triplicada em caso de reincidência. O projeto proíbe o som alto em espaços públicos e privados de livre acesso ao público, como é o caso de estacionamentos e postos de combustíveis. O uso de equipamentos sonoros só será permitido para divulgação de eventos, campanhas de interesse público, anúncios comerciais e manifestações religiosas, políticas e sindicais, desde que o volume não ultrapasse os níveis aceitáveis definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os eventos de som automotivo que possuírem autorização prévia dos órgãos competentes também não serão atingidos pela lei. Após o intervalo, o estabelecimento que proibir mulher que amamentar em público poderá ser multado. A gente volta já já. Bom, o processo foi complicado. Inicialmente eu não me sentia doente, né? Eu era um atleta de alto nível. Por um acaso eu tive um sintoma de fazer uma hematúria, que é o sangramento na urina. A médica, ela com o olho cheio de lágrima, disse para mim: Bruno, os seus rins estão parando. Eu estava lutando ontem a Copa do Mundo. Não faz sentido. Eu estava bem, estava entre os melhores do mundo ontem, eu estou com problema do rim. E que eu era para definitivamente esquecer o judô. Quando você vai e descobre que você vai fazer um transplante, você acha que é o fim do mundo. Você acha que sua vida vai mudar de cabeça para baixo. E meu pai doou o rim para mim. Foi uma peça fundamental e o herói da história inteira. A minha maior motivação era voltar ao tatame. Voltar a vestir o kimono, a minha armadura. Você pode fazer tudo na sua vida com saúde. Vocês não fazem ideia de como é sofrido. O sofrimento de saúde, o sofrimento de você estar preso numa máquina, de você estar esperando um órgão, de você estar com aquele tempo de vida contado. É horrível. A única alternativa que eu tinha era ser forte e me dedicar ao máximo que eu pudesse, o limite para vencer e me curar. Eu fiz isso. Para o Bruno e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória, porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta e foi aprovado na última sessão o projeto de lei que prevê multa aos estabelecimentos que proibirem ou constrangerem as mulheres que amamentarem em público. A proposta é do vereador Henrique Conte e teve apoio de todos os vereadores. De acordo com o autor, muitas mães se queixam pelo tratamento que recebem quando resolvem amamentar os filhos em lugares como bares e restaurantes. A mãe tem o direito de fazer o aleitamento materno. Ou seja, amamentar a sua criança, o seu bebê. E o projeto de lei prevê uma multa. Ou seja, se o dono quiser constranger a mulher e falar que ela não pode amamentar naquele local, ele tem que pagar uma multa e, em caso de reincidência, essa multa tem que ser paga em dobro. De acordo com o projeto, a lei valerá tanto para estabelecimentos comerciais quanto para os locais de prestação de serviços públicos e privados. A multa é de aproximadamente R$ 550. O projeto agora segue para a sanção ou veto do prefeito Cleiton Machado. E os vereadores aprovaram um requerimento pedindo informações ao prefeito se é possível mudar o projeto que autoriza a construção de moradias populares na região do bairro Frutal para atender a nova faixa de renda. O vereador Lorival Messias é autor do requerimento. Ele quer saber se é possível alterar o projeto para que uma parte dos imóveis seja destinada a pessoas que se enquadram na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto aprovado na Câmara em 2013 autorizou a construção de moradias na faixa 1, voltadas para famílias que ganham até R$ 1.600. Só que esse R$ 1.600 o governo está defasado, porque em 2009, 3 salário mínimo era 1.900. Hoje dá 2.300, quase 2.400. E não se corrigiu essa faixa salarial. Então hoje o governo federal cortou o subsídio, não libera mais verba para construir o programa Minha Casa Minha Vida 1. Cortou-se.
O pedido do vereador foi feito para tentar agilizar as obras na cidade, já que, segundo ele, o governo federal deixou de repassar recursos para a construção de imóveis na faixa 1 do programa. Pela proposta de Lorival, dos 900 apartamentos aprovados para serem erguidos no Frutal, metade continuaria na faixa 1 e outra metade iria para a faixa 2, que atende famílias com renda até R$ 3.275. O vereador Israel Scupenaro disse não concordar com a mudança no projeto. E é quem precisa hoje, é quem necessita hoje, é quem necessita quem ganha até R$ 1.600. Quem ganha mais, quem ganha até 5 mil, tem outras opções e consegue comprar. Existe a Minha Casa Minha Vida no mercado. Está concluído. O vereador Dr. Moisés Abujade afirmou ser favorável à alteração do projeto. A Caixa ela refez as contas e agora só existe projeto para esse nível 2 aí. Tem oportunidade de pegar o nível 2? Pega o nível 2. Pelo menos ajuda uma boa parte da população que está precisando. O vereador Edson Batista explicou que as exigências para a faixa 2 são maiores, mas defendeu as moradias. A faixa 2 teria que ter uma importância de 10% de sinal e não pode ter restrições em seu nome. Já falei, por sinal, com o nosso prefeito Cleiton Machado, e ele está estudando possibilidade para que possa liberar um pouco da faixa 2. O vereador Paulo Monteiro também discutiu o assunto e lamentou o fato de ainda não terem iniciado as obras no bairro Frutal. Mais uma vez o governo federal foi inconsequente, pois ele no meio do programa para de fornecer recursos para as obras que estavam iniciadas. Temos muitas construtoras que não estão recebendo as medições e estão quebrando. Neste final de semana, a Câmara recebe as últimas apresentações dos alunos de música das oficinas culturais. Confira. Hoje, dia 27, às 8 da noite, os alunos de teclado da professora Márcia Lanaro sobem ao palco do auditório da Câmara para apresentar algumas músicas estudadas ao longo do ano. No sábado, dia 28, é a vez dos alunos de violão do professor Júlio Oliveira se apresentarem às 4 da tarde. Em seguida, será a vez dos alunos de violino do professor Rony César subirem ao palco. Na segunda-feira, dia 30, às 8 da noite, o festival se encerra com os alunos do professor Rafael Cabelo, que irão tocar acordeão e escaleta, seguidos da apresentação da Associação dos Violeiros de Valinhos. E Valinhos aderiu à campanha Minas Tem Sede. O objetivo é de coletar doações de água para levar às cidades mineiras atingidas pela lama proveniente do rompimento da barragem de mineradora. Os interessados em colaborar com a campanha devem entregar água potável até o dia 15 de dezembro, das 9 às 4, no Centro de Lazer Cultural e Artístico da Terceira Idade, Roque Palácio, na rua Campos Salles, número 49. As doações serão levadas por uma transportadora até a capital mineira para serem distribuídas aos municípios atingidos pelo desastre e que estejam enfrentando problema de falta de água. O Câmara em Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima terça-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde e um bom final de semana.